Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma palestra com o nosso amigo Cláudio, que é trabalhador do Lar Espírita Pedro e Paulo, lá em Uberaba, do Bittencourt Sampaio, né, que ajuda o nosso irmão Bacelli nas transmissões das palestras ao vivo. E o Cláudio hoje vai falar sobre um tema muito interessante, que várias pessoas tinham pedido para nós já, né, que é sobre a questão dos animais no mundo espiritual. Uhum. Então, vamos agora levar os nossos pensamentos, pedindo a Jesus que nos auxilie nessa palestra, Uhum. que intua o nosso irmão, para que ele traga informações para nós, que seja Uhum. uma palestra agradável a ele, que veio fazer essa gentileza para nós, né, do Grupo Espírita Uhum. Dr. Inácio Ferreira. Cláudio, seja bem-vindo. Uhum. Espero que você venha mais vezes, né, Com presencialmente, certeza, fazer uma palestra para nós depois da Covid. com certeza, né? Online, né, ou presencialmente, né? Acho que é a primeira vez que as pessoas estão de corpo em casa, mas a alma em vários locais, né? Mas eu quero dar boa noite para todos vocês, né? Muito obrigado a Isabela pelo convite, a todos aí do Grupo Espírita Dr. Inácio Ferreira, adoramos o nome, né, em homenagem ao nosso Dr. Inácio, a todos aí de Araraquara. Nós estamos falando aqui, então, ao vivo de Uberaba, e Uberaba, em relação ao coronavírus, está muito tranquilo, né? A cidade tem poucos casos, 150 casos aproximadamente. A nossa UTI, graças a Deus, né, nós temos aqui o hospital regional específico para receber os doentes ou suspeitos mais graves ou os atendimentos. E praticamente nós estamos com uma muito baixo internação dessas pessoas, né? Que bom, né? Nós sabemos que há outras regiões, né, que estão em situação pior, UTIs já no limite, algumas cidades fazendo até lockdown, né? Então, Uberaba, que bom, está tranquilo. O comércio continua fechado, como em Araraquara também, parte aberto. Nós trabalhamos na universidade, eu estou dando aula em AD, então mais uma aula, parece mais uma aula, né? Essa semana eu já dei alguma, né, em AD, né, para a universidade, trabalhamos na Universidade de Uberaba e também trabalho no hospital veterinário lá de Uberaba. E o hospital não para, nunca parou o hospital. E como nós temos que trabalhar no espaço maior, então sempre há problemas novos que aparecem com essa pandemia, né? Até com a Isabela, né? Eu falei, Isabela, não tive tanto tempo para trabalhar o tema ou falar antes, porque foi muito corrido. Até quando a gente estava aqui conversando antes da palestra, me ligaram do hospital, porque tinha um cavalo que está sem remédio. Eu falei, não, amanhã a gente compra o remédio para o cavalo. Então, quem trabalha na área da saúde agora, né, precisa mais do apoio, né? E, com certeza, os espíritas, né, também precisam se mostrar, né, e ter coragem de sair aí e saber que é que nem os primeiros cristãos, né, que iam aos circos, que sofriam, né, e não tinham medo de morrer, não, né? A gente tem medo de vírus, né? E o vírus, a gente sabe, já conhece, mas no tempo do Cristo, né, ali eles iriam ser comidos pelos leões, literalmente, né? É. Quem já leu os livros, né, Ave Cristo, há 2000 anos depois, é, há 2000 anos, sabe como é a Paulo Estevão, esses livros da Lavra Mediúnica de Emmanuel, de Chico Xavier e Emmanuel, sabe o tanto que foi importante, né, saber da história dos primeiros cristãos, como os cristãos trabalhavam e o tanto que eles sofriam, né? Então nós temos que nesse momento agora na pandemia também mostrar um pouco mais do nosso trabalho, da nossa fé, da nossa esperança e não desanimar. Nosso papel é não desanimar, continuar firme, dar esperança a todas as pessoas, né? Esse é o nosso papel, né? De dar esperança, saber que mesmo aqueles que vão a óbito, né, que o mundo, a vida não cessa aqui, né? A vida continua no mais além, né? E os animais, né, que é o tema de hoje, também tem no além, né? Os animais no mundo espiritual. Como eu também sou professor, né? Então, o professor adora uma apresentação em PowerPoint. A apresentação você vê que é leve, tem mais fotos do que escrito, né? Eu não sou muito de ficar escrevendo para o slide não ficar pesado. Mas nós vamos pedir para a Isabela, então, colocar aí os slides
para a gente começar, para ficar mais dinâmico também, para ficar vendo só a minha cara, não dá, né, gente? Tem que ter a apresentação. Esse aí que vocês estão vendo no início é o André Luiz, né, o nosso André Luiz, que nós sabemos que ele foi Carlos Chagas, né, na Terra, sabemos da sua importância, né, Oh, ele foi um desculpa. grande Apertei brasileiro, aqui. né, ele foi um grande brasileiro e que, com certeza, tem o livro best-seller, né, que é isso aqui, ó, o livro Nosso Lar, que é obrigação nossa ler, reler o livro milhares de vezes. Esse é o primeiro da série André Luiz, que é obrigatório estudo em todas as casas espíritas, né? E também no grupo espírita Doutor Inácio. Com certeza, ele fala tanto do Doutor Inácio dos livros do André Luiz, que é quase obrigação nossa estudar, não em grupos fechados, mas em reuniões públicas como esta aqui, né? Nós vamos comentar muita coisa do livro Nosso Lar, que ainda é inédito para muitos espíritas, muitos neófitos, né? O nosso livro aqui, para vocês terem ideia, vou mostrar aqui, ele é todo marcado, risco, rabisco. Livro espírita se lê assim, ó. Né? O livro espírita é que nem espírita, tem que apanhar também o livro, tá? Para realmente ser bem usado. Nós estamos também lendo agora, né, o livro Trabalhadores da Última Hora, do Dr. Inácio Ferreira, Lavra Mediúnica do nosso Bacelli. Estou relendo toda a obra, né? Nós estamos nessa pandemia, então nós estamos relendo toda a obra do Dr. Inácio, e eu estou nesse livro agora, estou quase acabando, e coincidentemente os assuntos de hoje têm a ver com esse livro aqui, em muitos aspectos, né? Nós vamos começar com essa frase do Dr. Odilon, né, que também foi de Uberaba, foi diretor, ele foi odontólogo, foi diretor da nossa faculdade aqui de Uberaba, e ele fala uma frase importante nesse livro aí, ó, Minutos de Mediunidade. Em seu caráter dinâmico, o Espiritismo é uma doutrina para ser pensada e repensada todos os dias. Nós queremos pessoas com pensamento independente. Queremos que a pessoa crie pensamento que lhe reflita sobre ele mesmo, sempre à luz do Evangelho, sempre dentro da doutrina, sabendo que a doutrina é religião, ciência e filosofia, mas acima de tudo, religião. Acima de tudo, nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso mestre. E agora nós temos que repensar a doutrina sobre essa pandemia, qual que é o nosso papel nessa pandemia, o que nós devemos fazer para auxiliar. Nesse livro aqui, Trabalhadores da Última Hora, escrito há 9 anos atrás, em 2011, o doutor Inácio faz uma caravana e vai lá visitar o Haiti após o terremoto. Então, olha só, eles foram lá visitar e ajudar as pessoas, né? Quem teria coragem hoje de sair das casas e ir para um local onde está tudo destruído? E eles foram lá mostrar a importância nossa frente às pandemias e às catástrofes, tá? E como nós sabemos que no livro Espírita tem explicação, lógico. No tempo de Allan Kardec era um outro momento, também tinha pandemias, mas nós vivemos outro momento que também estamos vivendo, né? Nós já ouvi falar da geração P, né? Tem a geração X, a geração Y, a geração milênio, e agora nós somos a geração P de pandemia, ou geração C de coronavírus. A história vai nos dizer isso. Então, nós temos que repensar todos os dias a nossa doutrina maravilhosa. E quando a gente fala de um mundo espiritual, nós vamos ver vários termos semelhantes, como plano espiritual, dimensão espiritual, mundo espiritual, orbe, e o mais adequado para nós, né, o que nós já estudamos até pelo Dr. Inácio, que nos orienta nos seus livros, né, planeta espiritual. Todos esses são exemplos da mesma coisa. Você vai ler, ouvir em diversos livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do nosso Bacelli e de outros médiums e de autores espirituais, esses termos, né?
O termo plano espiritual, né, parece que até é plano, né? Dimensão espiritual fica mais fácil também de entender. Mas planeta acho que é um termo mais adequado hoje, ou mundo espiritual. Né? Nós imaginamos, né, que o mundo espiritual é que nem essa imagem, né, que a cidade nosso lar, por exemplo, uma colônia espiritual está flutuando sobre o nosso planeta, né? Que existe algo, né, que está flutuando. Não é assim. É como se fosse um planeta espiritual, um planeta realmente, né? Onde você tem acima o céu e embaixo terra. O nosso André Luiz fala nesse livro aqui, em um dos momentos, que ele vê a Lua. Uai, se ele vê a Lua e vê o Sol, ou seja, tem que ter algo, e ele pisa sempre no solo, ou seja, não é algo flutuando. Seria uma coisa muito absurda isso também. Então nós temos que pensar, repensar o livro Nosso Lar, né? Ele tem coisas que tem que ler devagar. Nós temos que ler os livros espíritas, principalmente da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que nós sabemos que a continuação natural dos livros de Allan Kardec é literatura obrigatória para nós hoje. Lermos os livros de Chico Xavier, principalmente de André Luiz, Emmanuel e outros autores também, para falar realmente do que é o mundo espiritual. E não vai estar tudo mastigadinho, né? Como eu sou professor, né? Quem é professor também está escutando essa palestra. Sabe que a primeira coisa que o aluno pergunta agora, atualmente, é assim, professor, o senhor vai deixar a apresentação para a gente aí, professor? Professor, o senhor vai gravar a aula? Né? E a gente tem que explicar para o aluno que a aula tem que estar. Ele quer tudo mastigado, né? O aluno adora que tudo tenha mastigadinho. Tudo bem, hoje nós também vamos falar muita coisa mastigada também. Mas é importante a gente também refletir, repensar. Né? Não estamos aí com um problema sério aí de fake news, né? De as pessoas darem uma informação que é incorreta. É exatamente isso. Quantas informações nós recebemos e nós temos que peneirar, como diz Allan Kardec, passar pelo crivo da razão. Passar pelo crivo da razão. Então, nós temos que tirar essa ideia de mundo assim flutuante. E nós vamos usar aqui uma analogia bem simples, mas que vale a pena, que o Chico usou, e um dos seus biógrafos, né, que foi um jornalista aqui de Uberaba, comparou os mundos espirituais, os planetas espirituais, como se fossem camadas de uma cebola. Ou seja, um mundo dentro de outro mundo. Então, são vários mundos, um dentro do outro. Um tem a sua independência, porém são interconectados. Um mundo não está separado do outro, até porque o que está acontecendo na Terra tem reflexo no mundo espiritual, e o que acontece no mundo espiritual, mais próximo de nós, reflete aqui na Terra. Lá no livro Nosso Lar, o livro foi escrito, né? O livro passa exatamente no momento. Pessoal, acho que o Cláudio teve um probleminha com a conexão dele e ele já deve estar voltando aqui para a palestra. Vamos aguardar uns minutinhos, tá ok?
Oi, alô, oi, voltamos. Ai, desconectou, né? Coisas que acontecem quando a gente está fazendo as coisas ao vivo, né, Cláudio? Isso já aconteceu comigo. Agora que eu percebi que desconectou. Vamos lá de novo. Onde que eu parei, Isabela? Onde nós paramos? Nós paramos nesse slide aqui da cebola. Ah, da cebola. Então não foi muito, Isso. não. Ó, Tá. peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, Cláudio, você É. na tela com os seus slides. Peraí, vamos ver. Não dá, tem que ficar os dois mesmo. Não, mas pode deixar assim. Pode deixar Tá que tá, bom, tá ok. tranquilo, né? A internet viu cebola e caiu. É, como nós estamos comparando, né? Os mundos espirituais é como se fossem camadas de uma cebola, uma dentro da outra. Então, guarda a cebola e vamos usar essa imagem aqui, ó. Então, os mundos espirituais, né, ligado à Terra, podemos subdividir a Terra em 7 mundos. Se você quiser chamar de 7 esferas, 7 planetas, é a mesma coisa. A Terra representa a terceira dimensão, o terceiro planeta. Há 2 terras, 2 planetas dentro da gente, que são subcrostais. E existem a quarta, a quinta, a sexta e a sétima acima de nós. Então, basicamente, o planeta é dividido em 7 planetas, 7 esferas, uma dentro da outra. E quais são as 2 primeiras, né? Quais são as 2 primeiras aqui, ó? Seria as trevas e o abismo. Tanto a primeira, que é o abismo, segundo as trevas, que estão dentro da terra, a terceira, que é a nossa, a quarta, que nós conhecemos como umbral, atenção, umbral, o termo umbral significa porta, portal, entrada. Mas aí que é importante, vou ampliar a imagem para vocês verem. O umbral, como assim as outras dimensões, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, existem subdimensões. E além de subdimensões, há subdimensões. Por exemplo, no capítulo 1 do livro Nosso Lar, André Luiz comenta que ele estava no umbral, mas ele estava numa subdimensão do umbral que nós podemos chamar genericamente de umbral grosso. Existe um umbral médio, existe um umbral fino. A colônia espiritual Nosso Lar, a cidade Nosso Lar, ele se encontra num umbral fino, ou seja, numa subdimensão um pouco acima da quarta dimensão como um todo. Já onde eu estava André Luiz no começo do livro, umbral grosso, é uma dimensão muito abaixo, né, que fica próximo da nossa, que pode estar ligada a outra, né, mas que com certeza nós lemos o livro, é uma dimensão onde as pessoas estão sofrendo ainda. Então, nós temos subdimensões. Por exemplo, nós sabemos que existe, vamos dizer assim, como diz o doutor Inácio, um duplo, um duplo da Terra. E esse duplo da Terra é como se fosse uma dimensão bem paralela à nossa. Vamos dar um exemplo. Muitos espíritos desencarnam e não sabem que desencarnaram. Eles, para onde que eles vão? Para qual dimensão? É uma dimensão muito próxima da nossa. Tanto que nas reuniões de desobsessão, né, reunião de desobsessão é um termo muito, vamos dizer assim, pesado de usar, que não é realmente desobsessão. É mais um pronto-socorro espiritual, essa dimensão, que serve para. A gente serve nessas reuniões de desobsessão ou de diálogo, fala: olha, meu amigo, você não está mais na Terra, você está numa outra dimensão que não é visível, que está ao lado da nossa. Então, e essas subdimensões, e o doutor Inácio fala isso muito interessante, essas subdimensões e subdimensões somos nós que criamos. Somos nós. É o nosso poder mental que cria isso.
Então, não existe local vazio. Sempre vai estar ocupado por alguma outra dimensão ou uma outra subdimensão. Em outras palavras, para resumir, para não ficar completo. Imagine que cada dimensão é uma casa. Cada dimensão é uma casinha. Agora, como a gente vai montar a casa, os quartos, o mobiliário, somos nós, moradores dessa casa. A nossa casa é a terra. Nós vamos mobiliar do jeito que nós queremos, montar a casa que nós queremos. As subdimensões é a mesma coisa. Depende muito dos nossos pensamentos, tá? Então, isso é importante para saber. Para onde que a gente vai quando desencarnar? Para qual dimensão? Depende do nosso pensamento. Se o nosso pensamento está ligado às coisas da terra materialistas, nós vamos ficar presos a essas coisas materialistas. Mas se o nosso pensamento é um pensamento de auxiliar, de ver o próximo, de seguir adiante, isso é muito importante. Então, por isso que a doutrina espírita é exatamente isso: mudar a forma de ver o mundo e entender que existem dimensões e outras vidas e outros mundos. Por isso que a série André Luiz é a vida no mundo espiritual, porque é lá que é a nossa casa, é lá que é a nossa vida, a vida espiritual que é. E o doutor Inácio, né, ele comenta exatamente nesse livro aqui que nós falamos, né, Os Trabalhadores da Última Hora, ele fala aqui no começo do livro, por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender as dimensões ou de entender o mundo espiritual? E já aqui no capítulo 2, ele fala o seguinte: o espírito, nós vamos ler aqui um trechinho, é o diálogo sempre com o doutor Inácio, o doutor Odilon Fernandes, Paulino Garcia, a dona Modesta, e o companheiro do doutor Inácio Ferreira, né, que trabalhou com ele. O meu gato vai passar aqui, ó. Eu sempre tenho um gato que assiste a palestra. Veja, ó, assiste, é minha gata, tá? Vem pra, ela aperta as teclas, então se sair alguma coisa, é minha gata que está apertando, tá? Então tem vários, sempre aquele diálogo do doutor Inácio que nos ensina muito disso. Ele estava conversando com a Modesta, doutor Odilon, com o Paulino Garcia, e olha o que o doutor Inácio fala: o espírito está sujeito a lento processo de maturação psíquica. Por isso que, para muitos, a ideia, a filosofia espírita, o pensamento espírita não é fácil. Então, nem todos vão conseguir entender muitas dessas coisas de mundo espiritual. Por quê? O processo de maturação mental é muito lento. Infelizmente, continua o doutor Inácio, a nossa maior identificação é com o mundo material e não com o espiritual. Então, o nosso papel agora é exatamente isso: despertar as pessoas que estão assistindo essa palestra, aqueles que estudam a doutrina, para saber que existe algo além da Terra, que existe algo além. Os níveis de despertar espiritual da alma para a alma variam ao infinito. Então, o despertar da alma, como diz o doutor Inácio, varia do infinito do infinito. Então, nem todos vão despertar ao mesmo tempo. Será que com essa pandemia todos irão despertar? Todos vão despertar em auxiliar o próximo? Nós estamos vendo maravilhosos exemplos de pessoas que até então não ajudavam e estão começando a ajudar, fazendo live, se juntando para tentar fazer doações. O Lar Espírita está recebendo várias doações de pessoas que até então eram desconhecidas, mas que estão lá doando. Então, ou seja, o despertar é gradual e cada um vai ter um momento. Então, nós temos que saber que, às vezes, o que está acontecendo vai estimular as pessoas. Por outro lado, há pessoas que não vão despertar tão facilmente, mas haverão outros momentos. Também nesse livro aqui, mais para frente, o doutor Inácio ele vai explicar o seguinte: por que a gente demora tanto? O que faz a gente atrasar tanto nesse despertar, nesse processo psíquico ser tão lento? E olha só o que o doutor Inácio fala aqui. A questão da cultura em geral
mais especificamente a cultura religiosa e a autossugestão influenciam decisivamente. Ou seja, a nossa cultura espiritual das religiões tradicionais, catolicismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, islamismo, além da autossugestão, faz com que a gente demore. Por exemplo, no livro Os Mensageiros, André Luiz visita, acho que no capítulo 22, cujo título é Os que Dormem, ele visita um pavilhão na colônia Nosso Lar, numa parte subterrânea, onde haviam 2.000 pessoas dormindo, 2.000 pessoas semicomatosas. E André Luiz pergunta, por que essas pessoas estão dormindo? Pergunta para o instrutor. O instrutor fala, muitas dessas pessoas que estão dormindo se autossugestionaram que após a morte tudo acaba. Ou, como diz as religiões tradicionais, as pessoas irão adormecer, mas acordar no mundo, acordar no juízo final, em que Deus vai separar os bons e os ruins. Os bons vão para o céu, para o paraíso, para o Shangri-La, e os ruins vão para o inferno, e vão ficar eternamente, ou céu e inferno. Essa sugestão e autossugestão faz que realmente as pessoas acreditem nisso. Por isso que é muito importante a gente repensar, né, que existe mundo espiritual, que o mundo espiritual não é uma fumacinha, que nós não vamos ser fumacinha, que quando nós encarnarmos, nós seremos iguais, semelhantes, só que numa outra dimensão. Uma pergunta que eu lembrei, agora voltei de novo a lembrar. Se tem duas dimensões subcrostrais, como trevas e abismo, e elas têm uma densidade diferente, uma densidade até mais espessa, por que a gente não vê as pessoas das trevas e do abismo? É uma boa Por que a pergunta. gente não vê? Ou por que elas não nos veem? Elas não nos veem porque Deus é muito sábio e faz com que cada dimensão tenha a sua independência. Você imaginou se a gente ficasse vendo toda hora espírito, se toda hora a gente confundisse o que é espírito, ou seja, homens e mulheres fora do corpo, e gente da nossa dimensão, e gente de outras dimensões, a gente não vivia a nossa própria dimensão. Então, existe realmente independência entre as grandes dimensões, entre a primeira e a segunda, trevas e abismo, da terceira para a quarta. E nós temos uma forma de comunicar que é entre os médiums. Num futuro, cada vez mais será mais fácil a comunicação entre dimensões, porque todos somos médiums. Mas hoje nós não temos o quê? Maturidade psíquica, nós não temos cabeça para comunicar, e nós sabemos que tem muitos médiums que falham. O doutor Inácio, ele tem um hospital dos médiums, que são hospitais de médiuns que não conseguiram executar as funções da Terra e, por algum motivo, literalmente enlouqueceram. Ou seja, em vez de adiantar, atrasaram. Então, tudo isso é importante a gente lembrar. Então, a autossugestão, o que a gente pensa é importante. Então, nós vamos lembrar que nós estamos na Terra, numa dimensão chamada Terra, e que tem subdimensões. Então, um exemplo bem didático é exatamente isso. Podemos comparar tudo que nós falamos até agora, tá? Como se fosse um prédio. Os andares subterrâneos, o primeiro e o segundo, é o abismo e trevas. O andar térreo somos nós, né? Que é a Terra é a terceira dimensão, é o terceiro planeta. Acima de nós está o umbral, e depois está a quinta, sexta e sétima dimensão. Fica a pergunta, para onde que nós vamos? Nós vamos para onde nosso pensamento está. Podemos ir para as trevas? Com certeza. Podemos ir para o umbral? Sim. Em qual dimensão do umbral? Aquela que você está pensando nesse exato momento.
O que essa consciência está falando agora é para onde a gente vai. Lembrando que no livro Libertação, de André Luiz visita uma cidade do passado, uma cidade estranha, que é a cidade dos gregorianos, uma cidade que vive ainda na Idade Média, aonde? Nas trevas, nas trevas, em que André Luiz teve que materializar, né? Ele e Gúbio tiveram que aumentar a sua densidade, e isso o prejudicou. O andar, a locomoção ficou difícil, a respiração ficou difícil. Então, podemos ir para trevas? Com certeza, com certeza. Depende de nós o quê? O nosso trabalho. Por isso que nós temos que saber a doutrina, porque a gente saber aonde que nós vamos. E para saber aonde nós vamos, precisamos agora construir. E não ontem. Ontem já foi, acabou. É a partir de hoje. A partir de hoje. Então, o nosso papel é saber o que nós vamos fazer daqui para frente. Qual que é o nosso papel? O que a gente pode fazer para despertar o nosso interior? E nós sabemos que é pela caridade. Olha só no capítulo 15, nos livros Os Mensageiros, de André Luiz comenta, né, comunicando, dialogando com os seus, como fala, os seus maiores, seus instrutores. Há, porém, André, o instrutor falando para André Luiz, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Olha que palavra linda. Interpenetram. Exatamente isso. E cada vez mais, né, haverá essa comunicação, porque nós estamos no momento de transição da Terra. Então, a comunicação entre os mundos vai aumentar, vai ampliar. Então, nós temos que, nós como espíritas, dentro dos centros espíritas, dentro dos grupos espíritas, o nosso papel é orientar essas pessoas que vão nos procurar, porque vão ter sintomas de mediunidade, e nós temos que auxiliar. Não falar assim, ah, você é médium, você tem que trabalhar na cura. Não, não é isso. O nosso papel é o seguinte: ah, você está tendo? Explicar e pedir o seguinte: olha, agora você tem que começar a estudar para entender o que está acontecendo e estudar livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, livros da Lavra de Doutor Inácio, que tem uma linguagem fácil. Mas não vou pegar a pessoa que começou agora, ah, eu estou vendo espíritos, e colocar na sessão mediúnica. Não é isso. Ensiná-lo o que nós temos que fazer, ensinar a estudar. Ah, o meu filho suicidou. Será que está nos vales suicidas? Porque todo mundo fala que é no vale de suicidas. Não é isso. O suicida é uma pessoa doente, que precisa de cuidados. Vale dos Suicidas foi exemplo, foi dado na literatura espírita, e nós sabemos que devem existir, porque nós falamos subdimensões. Aqueles que estão literalmente loucos, possivelmente devem estar lá. Mas hoje, graças a Deus, né, existem pessoas que vão ajudar essas aí, que estão lá, que passaram pelo sofrimento de perder o seu corpo dessa maneira agressiva que é o suicídio. Então, o nosso papel é orientar essas pessoas, para essas pessoas serem o que? Auxiliadas. Esse é o nosso papel. E não é mudar a religião. Ah, vem para o meu centro espírita, vem para o meu grupo. Não. Chico Xavier não mudava a religião de ninguém. Não mandava fazer isso, aquilo. Ele orientava, que esse é o nosso papel, de orientação. Chico se fez líder natural. Ele não se, ah, eu sou o líder. Não. As pessoas procuravam devido à sua vivência dentro da doutrina e dos exemplos que ele deu aqui em Uberaba e em Pedro Leopoldo. E no livro Nosso Lar, né, olha só, fizemos esse preâmbulo aí grande para falar o seguinte: quando André Luiz estava convalescente no hospital, ele se levantou da cama, abriu a janela do quarto que ele estava, em que Tobias estava auxiliando também, né? E ele viu, ele olhou com seus olhos, olhou com seus próprios olhos, que haviam aves de plumagens policromas que cruzavam os ares. Ele viu aves lá no nosso lar, aves
policromas, ou seja, aves muito coloridas, como se fosse o colorido do beija-flor. Ele viu aves. Depois ele percebeu que ele viu animais domésticos entre as árvores. Ele olhou que tinha animais domésticos. O que é um animal doméstico? Animal doméstico é um animal que foi selecionado pelo homem, melhorado pelo homem e que não tem as características dos animais selvagens. Ou seja, ele perdeu a característica feral. Quando a gente pega uma vaca que produz leite, ela é muito mais mansa que uma vaca selvagem. O cavalo é muito diferente, vamos dizer assim, de um parente próximo do cavalo, que é a zebra. Olha que interessante, nós, humanos, somos co-criadores de espécies mais mansas, que, nos ajuda. Assim como os grandes instrutores da Terra também pegaram a raça humana, o Homo erectus, e começou também a trabalhar e nos transformar no Homo sapiens. Então, olha só, tem animais domésticos do além. Então, deve ter cão como olha, ó, o Chiquinho, esse é meu cão Chiquinho latino que vocês estão ouvindo. Ele é desse tamanho, custoso. O Chiquinho, eu encontrei lá no Lar Espírita Pedro e Paulo e nós adotamos, tá? Tem a árvore no além. Então, não é fumaça. Tem árvore. Se tem árvore, será que tem água? Será que tem solo? Será que tem jardineiro? Será que tem engenheiro agrônomo? Será que tem paisagista no além? Arquiteto? Olha quantas coisas nessa pequena frase. Impressionava-me, continua André Luiz, sobre todos os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da Terra. O mundo espiritual, o planeta espiritual acima de nós é melhor. É uma cópia melhor. E assim esperamos realmente. Tudo que tem de tecnologia hoje na Terra já existe no além. Nós sabemos que no livro Nosso Lar tinha TV de plasma. Já tinha TV de plasma no além. Ou seja, e quando é que nós temos TV de plasma, de LCD, de LED? Não faz nem 10 anos, né? A tela plana. Então veja que tudo lá é melhorado. E no capítulo 33, quando os samaritanos voltam do umbral, né, do umbral grosso, né, onde estava André Luiz no começo, ele ficou surpreso quando que ele viu que naquela caravana de pessoas tinha animais. E ele ficou impressionado, mas como assim os animais estão ali junto? E ele percebeu que tinha cães. Os cães são auxiliares preciosos das regiões obscuras do umbral. Ou seja, levou cão para o umbral. Mas por que teve que levar cão para o umbral? E os samaritanos que acompanhavam? Onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. Quando André Luiz estava psicografando esse livro Nosso Lar, nem ele estava acreditando naquilo tudo. Aí teve que, num desdobramento, quando o Chico adormeceu, André Luiz Emmanuel tirou o Chico do corpo e levou o seu perispírito e sua alma até ver a cidade Nosso Lar para falar que realmente existe tudo aquilo. Que nem Chico estava acreditando daquilo tudo que ele estava escrevendo. Então, veja, e esse livro foi escrito na década de 40. Então, tem coisas que foram muito sutis. Verdadeiros monstros. Você imaginou alguém na época lendo isso? Quem são esses monstros? Hoje sabemos que é o nosso perispírito deformado, muito deformado. E que esses monstros, que nada mais é que homens e mulheres fora do corpo, podiam atacar os samaritanos. E que podiam machucar machucar esse perispírito, que nada mais é que esse corpo mais rarefeito, e podia levar à segunda morte. E que os cães estavam lá para ajudar. Porque o latido do Chiquinho que vocês estão escutando não faz mal a ninguém. Mas e se for um Rottweiler? Será que é esse cão que estava no além? Né, olha lá, vários Lulus da Pomerânia, né? Ou Spitz alemão. Esse é o cachorro da moda, viu, gente? O Shih Tzu já está caindo de linha. Agora é esse cachorrinho aí, ó, o Spitz alemão.
né? Parece de brinquedo, né? Será que é esse que estava junto com os samaritanos? Com certeza, se um monstro tivesse visto esse cachorrinho, acho que tinha comido esse cachorro, né? Possivelmente era um fila brasileiro. Por que um fila brasileiro? Porque é um cão que foi trazido pelos portugueses. E a cidade Nosso Lar foi fundada pelos portugueses. O cão fila brasileiro era um cão de fila, porque era um cão para caçar escravos. E uma característica do fila é que o fila, ao morder, ele não solta. Mas também não é, ele não morde para estraçalhar como o pitbull. Ele morde e segura, para dar tempo do caçador ir lá buscar o escravo fugitivo. Possivelmente deve ter sido esse ou algum outro cão semelhante a esse. Ou também pode ser um lata brasileiro, né? Um vila-lata, como esse aí, ó, que tem a mesma cor, né, rajado, mas é um fila-lata. Pode ser um desse? Pode ser, né? Um cão assim, com esses dentes brancos, bonitos, né, que assuste. Então, os cães estavam lá ajudando. Possivelmente um samaritano é alguém que tem técnica, que é treinado. Né? O que vai fazer um treinador no além? Tem que treinar cães, né? Ele vai mudar de profissão, o treinador de cães na terra, né? E também ele percebeu que tinham muares, né? Ou seja, burro ou mula. O burro e mula é um híbrido, é do cruzamento do jumento, do macho, com uma égua. A égua com o jumento, aquele mesmo jumento que lhe carregou Maria e Jesus quando era criança para o Egito, e é o mesmo jumento na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Né? Jesus foi montado num jumento. Ao cruzar o macho, jumento, com a égua, eu tenho o burro e a mula, que são bem resistentes. Aliás, Uberaba e com certeza Araraquara foi fundada por bandeirantes. Os bandeirantes subiam exatamente a rodovia dos bandeirantes, que naquele tempo eram trajetos, né? Subiam por São Paulo, paravam no sertão da farinha podre, que era como chamado Uberaba, e dali iam para Goiás buscar pedras preciosas. E como é que foi montado? Por muares. Então, os muares é que colonizaram todo o centro-oeste do Brasil. E também usavam muares para ajudar nas carruagens, nos transportes. E André Luiz pergunta, por que não vai de aeróbus? Olha lá o aeróbus do céu. Não, a Narcisa fala, ó, não dá. A densidade lá não cabe um aeróbus, tem que ser com os animais, carregando. Então não se preocupa, gente, que lá no além nós vamos suar bastante e vai ter que precisar da ajuda dos animais. Além disso, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Olha que informação importante. Quer dizer que no umbral é frio. Se é para fornecer calor, então não é um inferno quente. Ali o umbral é frio e deve ser muito frio. E os animais, e realmente, né? Nós estamos com um cavalo lá no hospital, um cavalo de 500 quilos que teve que abrir a barriga. Você chega perto do animal, é um calor tremendo. O animal emite esse calor realmente. Então veja a importância dos animais, né? Então tá aí um exemplo, né, de um burro, né, que serve, né? A gente fala que é uma tropa de animais que serve no transporte. E com certeza estava ajudando no além, né? E o mais interessante é que tinham aves. Aquelas aves que denominamos ibis viajores são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. O mais importante que as aves é essa informação dos pensamentos. Olha que informação fantástica de André Luiz pela lavra mediúnica de Chico Xavier. O pensamento nosso tem forma. O pensamento nosso, ele agride. O pensamento nosso tem cheiro. O nosso pensamento pode formar pontas e agredir. E essas aves estavam lá para comer essas formas pensamento que podia nos contaminar, contaminar os samaritanos. Os ibis viajores, nós estávamos pesquisando, possivelmente é a nossa curicaca.
A curicaca, que é muito comum aqui em Uberaba, aqui tem muita curicaca, é um animal pernalta, com esse bico bem longo, e interessante, ela é uma ave carnívora. E já tem estudos que ela suporta comer sapos. E todos os sapos, pererecas e rãs, são venenosas. Então, se ela come um sapo que é venenoso, ela é inerte ao veneno. Então, possivelmente, aves como essas é que estavam ajudando os samaritanos. E possivelmente adestradas. Assim como no mundo existe a falcoaria, muito antiga, né? A falcoaria existe na Europa e no Oriente. Aliás, Oriente tem hospitais só na Arábia Saudita. Nós sabemos que nós tivemos alunos estagiando na Arábia Saudita que viram hospitais só de falcões, que lá aqueles sauditas, aqueles sheiks adoram esse tipo de animais e são treinados para atacar outros animais, como nesse exemplo aí. E as aves são extremamente inteligentes. Então veja que os animais têm função no além. E é muito importante no capítulo 27, voltando um pouco no livro Nosso Lar, André Luiz foi visitar um pavilhão e ele sentiu um odor muito forte. André Luiz foi médico. E ele viu um cheiro desagradável. E ele foi perguntar para Narcisa e para o Tobias que cheiro que era esse. Sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda das emanações mentais do que ali se congregavam com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob império de baixos pensamentos. Outra informação importante. O que nós estamos pensando? Orai e vigiai. Orai e vigiai os pensamentos. Porque o que nós estamos pensando, nós estamos emitindo, e essas emissões podem ser boas ou ruins, a ponto de causar cheiro. O nosso pensamento tem cheiro. Nesse pequeno livro aqui, Vigiai e Orai, do nosso irmão José, também da Lavra Mediúnica de Carlos Bacelli, tem aqui no capítulo Vibrações Negativas. Vamos ler um trechinho aqui desse livro, exatamente sobre pensamentos. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimiles as vibrações de descrença que contém as palavras de revolta. E no próximo capítulo, irmão José fala: os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é dínamo gerador das energias. Portanto, neste momento de quarentena, o que nós estamos pensando, o que nós estamos assistindo? Quem está assistindo jornais, né, pessimistas, vendo notícias pessimistas, nós estamos criando campo mental que atrai coisas ruins. Vamos guardar. Gambá cheira gambá. Gambá cheira gambá. Então, nós vamos atrair. O pensamento atrai pensamento. Massa atrai massa, como Newton disse. Pensamento atrai pensamento. Portanto, nós, cristãos e espíritas, nós temos que ir à frente dessa batalha, que é essa pandemia, e refazer algo. Ah, mas o centro está fechado. Sai na rua e distribui cobertor, pelo amor de Deus. Vamos fazer sopa. Vamos distribuir algo. Não podemos parar. E para nossa cabeça não ficar maluca, nós temos que pensar no bem. Nós não paramos, até comentamos com a Isabela antes de começar a nossa palestra. O Pedro e Paulo parou as reuniões mediúnicas, mas a sopa nós não paramos. Fazemos a sopa e distribuímos. Todo domingo. Todos os dias no Pedro e Paulo, tem de 20 a 30 pessoas, né, nos pedindo café da manhã, almoço e janta. Aumentou o número de pedintes, de pessoas na rua. E o nosso papel não é ficar com medo dentro de casa, é enfrentar. Ah, mas se a gente pegar coronavírus?
É o nosso destino. A gente já sabe para onde a gente vai. Nós não sabemos para onde vamos. A vida não cessa aqui, então nós temos que ter coragem. Ah, mas nós vamos sair sem máscara? Não, não é isso. Nós vamos sair com máscara, passar álcool em gel, mas se ficarmos doentes, cumprimos a nossa missão. E tudo tem merecimento. Tudo é aprendizado. Então nós temos que entender e refletir tudo isso. E não amedrontar. E sim mostrar. Não precisa mostrar no Facebook que você está doando. Não é isso. Nem no Instagram que você doa coisa, não. É você ir lá sozinho doar. Mostrar para ficar nossa consciência tranquila. Então vamos pensar melhor. E saber que vai ter algum urubu nos comendo quando nos esperar. No livro Os Mensageiros, já encerrando, o tempo passa tão rápido que já falta 5 minutos. No livro Os Mensageiros, existe. O André Luiz foi visitar o campo, a parte rural, e percebeu que tinha um dono de uma carroça que levou um coice de um cavalo, né? Porque ele estava maltratando o cavalo. E a pessoa ficou tão irada que não conseguiu ouvir de uma pessoa no plano espiritual falar assim: para de bater no cavalo. Então, olha só o que anotou André Luiz. Quando se tornou quase irracional aquele carroceiro, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Ou seja, o carroceiro estava batendo no cavalo. E o espírito que estava lá tentando amenizar, olha, para de bater no cavalo, não conseguiu, porque estava tão irado, tão bravo, que o auxílio espiritual não foi feito. Ou seja, nós temos auxílio, até um simples carroceiro estava tendo auxílio espiritual, só que a gente não tem sintonia. E precisamos dar sintonia ao mundo. Ah, não está tendo ajuda. Nós estamos tendo, acho que, até mais ajuda do mundo espiritual agora, nesse momento. Só que a gente não está tendo sintonia. Novamente, nós estamos orando e vigiando, tá? Atormentado pelas descargas de cólera, o condutor, aquele carroceiro, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Ou seja, os espíritos, o mundo espiritual, doutor Inácio Ferreira, está todo mundo querendo nos ajudar. Está todo mundo querendo nos ajudar. Agora, nós estamos também dando chance para ser ajudado? Ou nós estamos ficando com raiva, tendo pensamentos pessimistas, né? Ou seja, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, tá? E se os seres inferiores, nossos irmãos do grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, lá no livro Os Mensageiros, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Por isso que é importante nós cuidarmos bem dos animais domésticos, o cão, o gato, burro e mula, porque nós somos co-criadores. Nós estamos auxiliando na evolução deles também. Olha a nossa responsabilidade. Olha o nosso papel, né? Olha quantos cães-guia estão ajudando as pessoas. Será que esse cão não está aprendendo com a gente a ter paciência? Esse cão não está aprendendo a ter melhor pensamento? Ele tem que aprender várias técnicas, né? E hoje é muito difícil você fazer um cão-guia. E só algumas raças que são mais aproveitáveis, né? Como o Labrador e o Golden Retriever, né? A ponto desse, por exemplo, desse elefante aí, ó, saber pintar. Agora, quem que ensinou esse elefante a pintar com a tromba? Foi com outro elefante? Não, fomos nós. Um elefante que sabe o que é elefante, sabe o que é cor verde, sabe o que é árvore, faz um desenho mais bonito que a gente, o elefante, faz um desenho melhor e sabe fazer chão. Olha o nosso papel importante frente aos animais, na educação desses animais, do respeito dos animais, porque é o nosso papel também educá-los de alguma maneira. E já encerrando, nós queremos lembrar que existem seres de transição entre o animal, entre as plantas e os seres humanos, que são os chamados elementais. Os elementais, né, que nós conhecemos como gnomos, elfos, existem. O doutor Inácio fala no livro Do Outro Lado do Espelho
Existe, aí, ó, desse livro aqui, ó, Do Outro Lado do Espelho, o doutor Inácio fala, que é o Labélios, e o doutor Inácio, o Bacelli tem um livro com o Paulino Garcia que fala dos seres elementais, e fala exatamente que já estão em extinção. A gente nem conhecia e já está em extinção, né? Então, nós temos que estudar e perceber que como é que a gente vai ajudar sem nem conhecer? Por isso que a doutrina é para a gente despertar. Despertar. Como é que nós vamos ir para o além se a gente não conhece o mundo espiritual? Por isso que as pessoas estão perdidas. Tá bom? Então vamos refletir o que nós estamos fazendo com o planeta. Esse coronavírus é para a gente repensar no mundo, né, que nós estamos vivendo, e saber que a diferença entre o orangotango, esse macaco que você está vendo aí, esse aqui é um macaco gorila, e a gente, quando coloca um estetoscópio geladinho, a gente faz a mesma cara que o gorila faz, a gente faz. E que debaixo dessa pele é a mesma carne, é o mesmo osso. Então, nós precisamos reaprender e estamos neste momento aí para reaprender. Tá bom? Só para encerrar, né? Nós estamos exatamente no horário, né? No livro Evolução em Dois Mundos, né? Foi perguntado, dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de dilatadas ideias fragmentos? Ou seja, quais são os animais mais evoluídos? A resposta foi a seguinte, de André Luiz: o cão, o macaco, o gato, o elefante, o moar e o cavalo. E hoje podemos colocar os golfinhos e as baleias. Tá? Algumas aves, como o papagaio, podemos colocar, né? Também é interessante. Mas, com certeza, o que está mais próximo de nós? O cão, o gato e o cavalo. Então, esses animais são animais que já estão aprimorando e melhorando essas ideias fragmento. E que, então, o nosso papel também é ajudá-los, que eles vão continuar no além, que eles estão no além, que vão reencarnar, desencarnar, vão estar junto com a gente, com certeza, e o nosso papel é ajudá-los. Por isso que é importante conhecer e saber que os animais estão lá, e o que a gente faz na Terra reflete no além. Uma árvore cortada aqui reflete no além. A morte de um cão aqui reflete também lá no além. Então vamos repensar. O assunto é enorme, tem muitas coisas para a gente discutir, mas o tempo passou, né? E nós estamos exatamente no encerramento. Agradeço vocês. Desculpa aí se eu falei atropelado, tá? Mas a gente empolga bastante para falar, tá? Isabela também, muito obrigado pela oportunidade de falar, e estamos aí, né, para ajudar, né, os animais. Eu estou lá no hospital veterinário, um dia que vocês estiverem em Uberaba, entre em contato comigo, eu estou lá no hospital, se quiser visitar o hospital veterinário, todos os bichinhos que estão lá, estamos à disposição. Visitem o Lar Espírita Pedro e Paulo, o Sanatório Espírita, e quando tiver oportunidade, eu também visito vocês aí em Araraquara, tá bom? Obrigado, Tá, Isabel. Cláudio, queria só te agradecer, gostei muito da palestra, acho que tem muitas coisas que você falou e que cabem muito bem para o momento que a gente está vivendo, né? Tenho certeza que muitas pessoas estão em casa, talvez estivessem com pensamentos um pouco pessimistas, né? Tristes, porque esse isolamento social, ele cria essa sensação pessimista de não ter o contato, né? Isso mesmo. O carinho, a aproximação. Então, eu queria agradecer muito. A gente sabe que você é muito ocupado, né? A gente viu a sua correria para cuidar dos animais. Quem tiver interesse em ver o trabalho do Cláudio, tem vários vídeos no YouTube das coisas que ele cria para ajudar os animais, próteses, bem legal, né? Então, fica a dica aí, quem tiver interesse sobre os animais, quiser conhecer melhor o trabalho do Cláudio, também como veterinário, né? Não só como palestrante espírita. Cláudia, eu queria agradecer muito a sua palestra. Assim que a gente tiver a oportunidade, nós vamos aí conhecer o seu trabalho, revisitar o Lar Espírita, o sanatório. E um abraço a todos aí do Lar Espírita Pedro e Paulo, Bacelli, o William, o Sérgio, a Marlene, né? Que vocês fiquem bem e que Jesus os abençoe, viu, Cláudia? Muito obrigada por você dispor do seu tempo para vir nos ensinar e para indicar tantas leituras boas, né? A gente que é espírita, todos nós, mas o espírita, que são os irmãos aqui, em maioria, que estão assistindo,
que a gente sempre esteja relendo esses livros do André Luiz, que eles são muito ricos em conhecimentos, né? Principalmente esses conhecimentos sobre o plano espiritual, né? E como essas nossas atitudes vão refletir lá depois, né? Com certeza, eu agradeço muito. Como eu sou professor também, né? Professor sempre estimula o estudo, a leitura. Acho que Verdade. já é da essência do professor, do docente. Então, eu sempre tenho livros. A doutrina espírita é a religião dos livros. É o nosso papel ler e indicar as pessoas lerem, as pessoas estudarem. Só vamos fazer um mundo melhor, um mundo mais educado, né? Então, Isabela, eu agradeço muito, muito obrigado. Dá até mais ânimo quando eu recebo esse convite para continuar a estudar mais, É né? Quando eu verdade. estou fazendo a palestra, vem várias ideias, mas eu empolgo tanto, o professor gosta de empolgar e falar muito, mas muito obrigado. Verdade. Quando precisarem, a minha agenda é corrida. Quando eu estava aqui, me ligaram umas 2 vezes, que eu estou esperando uma ligação de uma calopsita, fizeram uma cirurgia de uma calopsita no hospital, eu estava esperando para ver, eu acho que foi tudo certo, mas ligaram 3 vezes, eu tive que desligar aqui, eu vou ligar agora para saber, né? A gente Tá não pode certo. parar. E uma calopsita de 69 gramas também precisa da nossa ajuda. Com certeza, todos nós, né? Dá um Uhum. abraço na Vivi aí, Cláudio. Um Docinho. abração, viu? Abraço, obrigado, boa Até noite a a todos. próxima. Boa Jesus noite abençoe. Tchau, tchau. a todos nós.